Ora, boa noite a todos e sejam bem-vindos aqui a mais uma sessão de Histórias de Luz. Já há algum tempo que não passávamos por aqui e hoje temos um convidado do Brasil, é o Alé Rodrigues. Obrigado, Alé, por ter aceito o convite, será um prazer. E vamos falar um bocadinho sobre como é que a fotografia ocupa espaço na vida do Alé. E seja bem-vindo, Alé. Muito obrigado, Mário. Eu agradeço muitíssimo aí o convite. Agradeço vocês aí, todos que estão assistindo, e espero aí que eu possa compartilhar um pouco da minha experiência, né, com cada um de vocês aí. Com certeza que vai ser uma boa conversa. Eu gostava de começar, como sempre começo, que é por perguntar como é que a fotografia apareceu na tua vida e como é que apareceu e como é que se manteve e porquê que se manteve, não é? Qual foi, que às vezes a gente pega numa máquina fotográfica, até pode aparecer, mas depois deixamos de fotografar, não é? Ela mantém-se normalmente por alguma razão forte. E eu reparei que tu começaste no teu site, que começaste em 2006, portanto foi o primeiro o teu primeiro contacto com a fotografia. Como é que isso aconteceu e como é que continuou depois até ao dia de hoje? Bom, eu comecei, acho que tudo começou com a separação. Meu pai e minha mãe se separaram em 2005, 2006, e naquela mudança meu pai tinha uma câmera que ele tinha comprado quando eu nasci para tirar fotos minhas. Era uma Yashica antiga de filme e ele me deu a câmera. E aí eu já gostava de fotografia, eu já fotografava com aquelas digitais, Hum, Cybershot, aquela ok. Sony. E aí eu sempre gostava de carregar ela comigo, mesmo antes disso. E aí quando ele me presenteou aí com essa câmera, eu decidi fazer um curso de fotografia, aprender realmente fotografar com uma câmera de filme, né? Partir do básico, né? Aí eu fiz o curso, tal, me apaixonei pela fotografia, comecei a experimentar diversas áreas, né, da fotografia, desde estúdio, produtos, paisagem, que eu sempre gostei. Eu viajava muito, né, na época. Eu sou formado em engenharia mecânica, né, então eu me formei no ano de 2000 e eu trabalhei durante 15 anos como engenheiro, né, e em paralelo eu levava a fotografia como um hobby, né. É. Então a fotografia era um hobby desde sempre. E em 2005 passei a cada vez passou cada vez a ocupar mais espaço, né, na minha vida. Aí meados aí de 2012, mais ou menos, eu comecei a pegar alguns trabalhos também na área de produto, fotografia em estúdio. E eu sempre, as fotos que eu tirava nas minhas viagens, né, eu também ofertava aos clientes. Eu comecei a vender como impressões, né, depois como quadros. E assim por diante, né? Muito disso também foi a minha atual esposa, né, a Letícia. Ela me deu uma bela ajuda aí na minha carreira, né? Ela me incentivou porque eu trabalhava como engenheiro, mas ela via que eu não estava muito feliz com a profissão, não estava me realizando naquilo, né? E quando ela via que eu pegava a câmera, quando ela via as fotos que eu fazia, ela falou: não, isso aqui é a sua cara, acho que você tem que fazer isso, vou te apoiar sempre e tal. E aí, quando a empresa, em 2015, mandou muitas pessoas embora da empresa, né? Cortaram ali, teve um corte muito grande na produção, teve uma grande crise, né? E eu estava no meio. Então, É. aquilo foi como se fosse um pontapé para mim e falar assim: olha, tenta agora é, ou tenta agora, tem que ser agora, é a sua chance, né? E aí eu me dediquei cada vez mais à fotografia, né? Então eu comecei a me profissionalizar, né? Eu falei, eu preciso agora, são duas coisas distintas, o hobby e realmente me profissionalizar para poder viver disso, né? Para poder É. viver de fotografia. E aí eu comecei a atuar em diversas áreas, até realmente, assim, eu falei, se em um ano eu não tiver conseguindo me sustentar a minha família, né? Se não estiver dando dinheiro, eu vou voltar a fazer a engenharia, né? Claro. Vou É. procurar. Mas, graças a Deus, desde de lá até aqui, eu tenho conseguido me manter bem com a fotografia. É, tem meses que vão muito bem, tem meses que não vão tão Sim. bem. E é assim, acho que é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Sim, Então, não, isso comigo é o mesmo, não é? Eu também sou biólogo e também deixei a biologia, passava muito tempo sentado
e também tinha que depois perceber se isto ia funcionar ou não ia funcionar, não é? E depois de passar um ano e meio também comecei a ver que funcionava e pronto, e continuei. Mas é o que tu dizes e acho que é como qualquer pessoa que trabalha por conta própria, não é? Depois em vez de receber ao fim do mês sempre certinho, é um bocado imprevisível, não é? É Ah, imprevisível, mas exatamente. pronto, é o que é. Há meses muito bons, há meses menos bons, mas não há hipótese de. Quer dizer, a cada vez é mais constante, mas há sempre um grau de imprevisibilidade que é muito difícil de fazer desaparecer totalmente, não é? E foi giro porque, ora bem, eu conheci-te porque foi um colega meu que me falou de ti, que é o Cândido, que sempre me disse que havia um fotógrafo brasileiro que ele gostava muito, que era o Ale Rodrigues, e para eu ver e não sei o quê. E foi aí que eu apanhei o teu canal do YouTube. E depois outro dia foi giro que tens mencionado o meu canal, achei piada Uhum. e depois convidei-te para a entrevista porque ele me sugeriu, tens que o convidar porque ele faz coisas giras e vê se falas com ele para ele aparecer. E foi assim que isto surgiu. E depois reparei que tu de facto não fotografas só paisagem, né? Portanto, eu conheci-te quando ele me deu o teu Instagram, essas coisas todas, eu conheci-te pela paisagem, mas depois de ver mais um bocadinho do teu trabalho, percebi que, para além disso, fazes interiores, arquitetura, ou fazes outras coisas. Eu gostava de perceber se, portanto, essa parte da arquitetura e dos interiores, e falaste há pouco também um bocadinho de produto, se é uma coisa que tu fazes para te ajudar a viver da fotografia, porque a paisagem se calhar poderia não ser suficiente, ou fazes porque também gostas muito dessa área. Essa é uma excelente pergunta. Quando eu comecei, eu não tinha uma direção certa. Então, eu fazia fotografia de produto, fotografia de eventos, fotografia de arquitetura e interiores e fotografia de paisagem também. Então, eu falei, eu preciso, talvez, atuar um pouco nessas áreas para ver se eu gosto realmente de, no dia a dia, trabalhar com isso ou não, né? Então, paisagem sempre foi primeiro plano, né? Sempre em primeiro lugar eu estava priorizando, falei, não, eu quero viver disso porque isso é o que eu mais, é o que eu mais gosto. E em segundo lugar, arquitetura e interiores. E aí, ao passar dos anos, eu fui vendo que, por exemplo, a fotografia de produto e a fotografia, por ser mais técnica, tinha a ver um pouco mais com a minha carreira também É mais analítico, não é? mais analítico, tal, analisar a luz, os ângulos, a composição. Aí eu fui cada vez mais deixando de lado. Aí hoje, por exemplo, eu praticamente não faço mais fotografia de produto. Eu sempre indico amigos, né? Que quando alguém queira fazer, eu sempre indico amigos. Aí, arquitetura e interiores, na verdade, foi uma estratégia que eu tive uma pessoa que me ajudou muito no começo, e essa pessoa me indicou para algumas arquitetas. Mas eram para comprar as minhas fotos de decoração, as minhas fotos, Ok, ok. impressões fan art para decorar. E em uma dessas, uma das arquitetas chegou para mim, mas você também não faz as fotos para mim, do meu projeto? Eu concluí aqui um projeto que eu gostaria que você fizesse as fotos de interiores. Ok. E aí eu falei assim, eu não faço, eu nunca fiz, mas eu posso fazer para você. Eu falei assim, eu não vou te cobrar nada, você já comprou minhas fotos, já me passou para clientes, eu não vou te cobrar nada. E ela gostou muito do meu trabalho, né? Ok. Por eu não ter experiência, né? Mas por eu saber, né? Saber a teoria, vamos dizer assim, eu fiquei até surpreso, porque ela realmente gostou muito. Ela falou, não, eu vou te indicar para mais pessoas, arquitetos. E aí foi. Uma coisa, ela foi indicando para uma outra colega, aí a outra me indicou, aí eu fui trabalhando meio que Bom, sem esperar, meio que por isso. E aí eu fui vendo que foi ajudando na renda, né? Na renda total sim, foi sim, sim, ajudando sim, também. claro. E aí eu falei, eu vou em paralelo com isso, e eu comecei a gostar também. É uma área que eu gosto. Eu gosto de paisagem, gosto de arquitetura e interiores. Hoje eu diria que são acho que as áreas que eu mais atuo, né? Arquitetura, interiores e paisagem. Todas as outras áreas eu acabei, ao longo dos anos, aí, deixando para trás, porque no começo é aquele tal negócio, né? Você quer experimentar um pouco de cada para ver o que você gosta, o que você não gosta, e o que vai realmente me trazer aí
me trazer uma satisfação Sim, pessoal também, pessoal, claro. É, além também do dinheiro, né, do rendimento, né? exatamente. Mas, portanto, a paisagem, não é? Esta é uma das tuas fotografias que tu me enviaste, já vamos falar um bocadinho dela. A paisagem, então, eu até pensei que me ias dizer pronto, que fazias arquitetura, mas que não era uma coisa que tu gostasses muito. Não fazia ideia o que esperar, quer dizer, eu achei o que é que tu ias dizer, que foi um bocadinho ao contrário daquilo que tu disseste. Portanto, Uhum. tu não vês na paisagem um refúgio dessa área. Portanto, são duas coisas que tu gostas, não é? Mas qual achas que é a maior diferença quando estás a fotografar isto ou quando estás a fotografar algo no interior? Como é que te sentes num sítio e no outro e que coisas diferentes é que estas duas, ou melhor, de que forma é que estas duas facetas te fazem sentir realizado? Exatamente. Eu acho que assim a questão da arquitetura interior tem um pouco a ver essa questão das linhas retas, a questão dos ângulos, de perspectiva. Tudo isso me traz um pouco do que eu aprendi também. Então, acho Ok. que de engenharia. Então, isso trouxe acho que talvez trouxe uma facilidade para trabalhar nessa área e uma identificação também. Eu acho que algumas das minhas fotos, elas têm um pouco, algumas elas eu incluo alguma arquitetura, né? Apesar de gostar muito mais de paisagens naturais. Mas essa foto aí, por exemplo, ela tem 10 anos. Foi em 2012, foi feita ali na Califórnia, Ok, embaixo do pier de Huntington Beach, é uma ok, praia. E essa foto, ela assim me marcou muito porque era uma época que eu ainda trabalhava na empresa, né? Trabalhava ali como engenheiro e acho que foi a foto que assim, eu fui totalmente despretensiosa, nós estávamos na praia, eu e minha esposa, e eu estava fazendo foto ali de algumas ondas, dos surfistas também, tinha muito surfista nessa praia. E a luz começou a ficar bonito, começou a ficar um azul bonito e tal. E aí eu olhei pro pier assim, fui fazer uma foto ali embaixo e tal, e que eu gostei muito do resultado, né? Hoje eu talvez não faria tanto essa composição, né, mudaria algumas coisas, mas enfim, o aprendizado é contínuo na fotografia, né? exatamente. Mas acho que essa foto marcou muito porque foi uma foto que eu não eu tinha acabado de comprar a câmera, era uma Canon 6D, tinha acabado de adquirir a câmera e uma lente 1740, que Ok, inclusive eu tenho até hoje essa lente. E assim, eu comecei a explorar mais a ultra grande angular dela, né, dessa lente, porque eu não, anteriormente eu trabalhava mais com lentes mais com outra distância focal, né? Então, essa lente aí acabou me ajudando a enxergar um pouco outro mundo, né? E essa foi uma foto que foi muito vendida. ok, Depois que eu ok. voltei de viagem, então foi uma foto que foi vendida várias vezes. Então, assim, é como do começo da minha carreira mesmo, acho que foi uma foto mais vendida, por isso que eu acho que eu coloquei ela para a gente mostrar ela aí, porque realmente foi uma foto que me marcou muito. Não é a foto que eu mais gosto Sim, do sim, meu sim, sim, mas portfólio. Eu não sei nem se eu tenho uma foto que eu mais gosto. Eu acho que é, tem vários momentos, né? Momentos da vida. É difícil falar uma foto assim, falar, qual é a foto que você mais gosta? Acho que não tem. é difícil. Sim, uma só é difícil. Uma só Uma é só. difícil. Sim, sim, sim. E agora que estás a falar em vender fotografias e isso, dessas perguntas que eu estou a fazer vão surgindo na nossa conversa, não é? Sim, Porque é uma coisa gira. Tu já reparei que tens aí atrás de ti, como eu também tenho fotografias atrás de mim. Portanto, já estou a perceber que tu gostas de imprimir, não é? sim, Gostas de gosto imprimir bastante. e vendes impressões. E pronto, imprimir é uma coisa importante, podemos falar disso já entretanto, mas há uma coisa aqui em Portugal que eu falo com alguns colegas meus que também vendem fotografias, não é? E, por exemplo, aqui em Portugal eu acho que pá, o mercado é extremamente reduzido e, portanto, o mercado de quem compra fotografias de autor para ter em casa é muito mau. Tu falaste aí que essa fotografia é das mais vendidas. E no Brasil, como é que isso funciona? Quando dizes mais vendidas, tu vendes a particulares, não é? Portanto, alguém que quer pôr essa peça em casa, ou é nessa maneira de vender quando tens uma ligação a um arquiteto que usa para decorar interiores. Eu acho que a maior parte aqui realmente é um mercado muito difícil aqui no Brasil também. Essa questão de você vender a fotografia autoral.
a pessoa que gosta de colecionar fotografia, sabe? Colecionador ou a pessoa que realmente valoriza a arte em si, a arte fotográfica, né? É muito raro, muito mal que eu acho que como em Portugal, Ok, mas eu acho que tem uma coisa que eu aprendi assim durante esses anos talvez, eu queria insistir em ter as fotos na galeria, por exemplo, numa galeria e que as pessoas fossem lá, as pessoas que fossem interessadas yeah, e adquirissem minha foto. Mas eu vi que, assim, são muito poucas vendas, assim, é uma coisa que você não pode depender exclusivamente daquilo. pois, Então, eu comecei a fazer parcerias com arquitetos, arquitetas daqui, e que eu via que os clientes queriam alguma coisa, ou mesmo a própria arquiteta falou assim, aqui era, você poderia colocar uma escultura, ou poderia colocar uma pintura, ou uma fotografia. ok, E aí foi nessa, acho que o meu maior mercado é esse, assim, onde eu mais vendo, inclusive essa que foi mais vendida foi para essa parte de ok, interiores. ok, Assim, foi pois, para projetos, né, pois, sim, projetos de interiores que a arquiteta ofertou para o cliente, ou às vezes até o cliente gostaria, né? Ele fala assim, "Não, eu queria colocar aqui um quadro, tal", e aí a arquiteta, opa, quadro, sugere logo, sim. já vamos sugerir, tal. Pois, porque vender a um particular de uma forma individual também é muito difícil, não é? E Muito. principalmente, que é o que eu estava agora este fim de semana no festival a falar com algumas pessoas disso, e não é que eu não tenha às vezes alguns contactos. O problema é que quando chega a altura de dizermos o valor, eh, depois nunca mais ouço nada. Parece que desaparece e É, só se ouve vento. Não há mais conversa para ninguém. Acaba é ali. bem aí. Mas pronto, mas lá está, é também uma coisa gira, imprimirmos para nós, não é? Portanto, eu gosto muito de imprimir para mim e pronto, isso para mim chega, mas de facto também não dá para viver de vender imagens a particulares, é quase impossível, não é? Não funciona, de facto, não funciona. E tu Sim, falaste realmente de muito difícil. fotografar ondas e fotografar surfistas. Pelo que eu percebi do meu colega Cândido, que ele já te conhece há mais tempo que eu, ele disse-me que tu também eras surfista, é verdade. Verdade, eu era Portanto, surfista também. assumo que estas fotografias sejam feitas com amigos ou algo do género. Queres falar um bocadinho sobre isto e se ainda fazes isto ou deixaste de o fazer? Porque essa pergunta vem um bocadinho de. Porque agora nós vemos muita gente a fotografar ondas, não é? Com velocidades mais altas ou mais baixas, cada um com a sua interpretação por aí fora, mas de facto fotografar ondas desta maneira, pelo menos também eu não sigo muita gente, mas não costumo ver fotografias de ondas nesta perspectiva sem haver lá um surfista. Portanto, tu fazes isto sem aparecer lá um surfista, costumas fotografar ondas assim, ou só fazes ondas assim quando tens lá um surfista no meio? E, e, e porquê que fazes isto? Porquê que gostas de fotografar ondas? Porquê que gostas do mar em si? A outra ótima pergunta. Essa foto, por exemplo, foi em 2014. Eu comecei fotografando. Eu ainda surfo, né? Ainda surfo quando tenho tempo, quando eu estou no mar, para praia. Mas eu comecei a fotografando os amigos, né? Os amigos, enquanto eu não estava surfando, aí o amigo tinha ido surfar, eu pegava a câmera e fotografava ele. E, e eu comecei a ver que na época não tinha nenhuma rede social, eu tinha que entregar um cartão, anotar o e-mail da pessoa, enfim. E aí eu comecei a ver que gerava uma certa renda, principalmente no fim de semana, que é onde o pessoal ia, né? Os surfistas iam mais no fim de semana e tal. Só que, assim, durou um tempo, né? Eu fui fazendo isso, fui ganhando um pouco com isso também, né? Em paralelo, né? Porque eu trabalhava ainda como engenheiro, né? E, e essa questão, assim, eu sempre gostei, mas desde criança, do mar, de praia, e na época eu comecei a surfar por conta do meu irmão, para ajudar meu irmão, tal, que ele estava com alguns problemas, tal, e a gente se aproximou um pouco mais, ele me ensinou a surfar. E aí eu peguei um gosto por aquilo que foi incrível, né? E aí como foi justo mais ou menos nessa época que comecei a fotografar também, uniu as duas paixões, né? E, e essa foto aí é de um surfista, o Thiago Camarão. Hoje ele
tá é um surfista de ponta, né? É, e eu comecei fotografando fora, né, da areia, né, da areia, fotografando as ondas, e Exato. depois eu fui dentro do mar, porque eu tinha intimidade com o mar, eu sabia nadar, sabia surfar, então para mim não era um problema estar lá dentro. E essa foto marcou muito, porque foi uma foto que foi assim, foi um dia mais difícil que eu enfrentei no mar, porque era um mar muito grande. É, Essas ondas aí, essa onda aí tinha, sei lá, 3 metros, e eu tava lá, sabe, só com a nadadeira, com a câmera, segurando a câmera ali na caixa estanque, né? é, Passando por esse momento aí, já me dá aquela adrenalina de novo. Então, eu gostava dessa adrenalina junto com a foto. é. E, e eu fotografava eles, né? Só que a pessoa não comprava a foto. Pois. E aí eu falava, poxa vida, eu estou aqui com um equipamento de 15 mil reais, mais, vamos colocar em euros aí, vai, sei lá, 5 mil euros aí, tudo, total Sim. aí. Aí eu falei, mas e não está dando nenhum retorno, e eu estou colocando praticamente a minha vida aqui em risco, né? Sim, Porque pois. é um risco, é um risco ali. E colocando o equipamento também em risco, não só minha Exato. vida, o equipamento também, né? E aí eu comecei a ver que o custo-benefício não valia a pena. Então eu comecei a fazer o quê? Comecei a fazer isso. Comecei a fotografar as ondas isoladas, né? Ok. As ondas sem o surfista. Porque aí eu poderia vender para qualquer um. Eu poderia vender como um objeto de decoração também, tentar fazer algumas vistas diferentes, né? Então, assim, acho que o meu principal sujeito, assim, o objeto que eu sempre gostei de fotografar é o mar, nas suas diferentes condições, as ondas, a praia, a areia, toda essa... E de diferentes formas também, né? Dentro da água, fora da água, eu já experimentei de tudo. E eu parei de fotografar dentro da água, acho que foi por acho que uma questão de custo-benefício mesmo, porque a caixa estanque, ela às vezes é praticamente o valor da câmera. Pois é. Sim, sim, sim. E se você muda o modelo da câmera, você tem que mudar a caixa estanque. É. Então, assim, o custo-benefício é muito ruim, muito ruim. E aí, com o avanço aí da GoPro e de outras câmerazinhas de ação menores, né? Eu vejo que tenho visto, né? O pessoal tem cada vez feito menos, assim. Ah, mas, assim, é um nicho, né? É um nicho, eu dou muito valor, inclusive já comprei foto de surf de fotógrafos que me fizeram foto eu surfando também, né? Valorizo muito porque eu sei como que é, sei como que é porque eu tive bastante contato com isso, mas hoje em dia a maior 99% eu faço sempre fotos fora, na areia, fotos na terra mesmo, mas não deixei de surfar. Ok. Ainda é uma Ok. paixão que eu gosto muito. Muito bem. Deixa-me só aqui. Peraí. E portanto, depois tens. Isto também é mar, não é? Isso também é mar. Isto também é Essa mar. foto, essa foto foi em 2015, ela foi um panning. Ok. Foi, Portanto, foi já tens aqui o chamado ICM, não é? Intentional Camera ICM, Movement. exatamente, é o movimento intencional da câmera, que no meu caso eu não conhecia. Eu não conhecia esse movimento intencional da câmera. Ok. Não sabia nem que existia, para te falar a verdade. Assim, realmente foi um acaso. Assim, eu estava fazendo uma longa exposição das ondas vindo, né? E nesse mesmo local. E aí eu esbarrei no tripé. Na hora que foi. E aí eu sempre gostei também. Eu gosto muito de explorar esse lado de fotografia abstrata, né? E ela ficou um pouco, sabe? Ela começou a ficar com formato de ondas, assim, né? E eu falei, poxa, deixa eu fazer umas experiências aqui. Aí começou. Aí Então, começou. Aí depois mas eu fui esta descobrir. aqui foi a que tu bateste no tripé, ou já é uma mais afinada depois de tu teres reparado que aquilo tinha ficado com o formato da onda? Essa daí ela já é um formato final, né? Antes dessa aí eu devo ter Ah, ok, feito ok, umas ok. 200 fotos, porque e foi no tripé, né? Eu consegui porque eu queria a linha do horizonte, a linha alinhada, né? Porque às vezes se você faz o movimento, né? Ou seja, eu colocava ela nivelada, né? Eu Sim, nivelava a base e tal, e aí eu ficava brincando ali ok. de girar a câmera, né? Num pivô, né? Num eixo central, assim. Sim. Eu ficava brincando com distâncias focais
e ficava brincando também com puxada de zoom, às vezes Ok, sim. puxada de zoom, porque aí eu comecei a explorar mesmo, né? Esse dia aí, o cartão encheu. Mas este tipo de fotografia mais abstrata, é algo que tu fazes muito e se fazes muito, portanto, é alguma coisa que tu fazes tanto quanto o resto e se não for, ou melhor, tanto faz se for ou não for, mas o que é que tu ganhas deste tipo de imagens relativamente a outras? O que é que isto te dá? Porquê é que tu decides fazer isto em detrimento de uma fotografia, ahm, que não envolve movimento intencional da câmara ou duplas exposições ou algo do género? Isso aí varia muito. Eu não faço assim, eu não vou deliberadamente chegar e falar assim, hoje eu vou fazer fotografia abstrata. Ok, A não ser que realmente eu tenha alguma coisa que eu queira experimentar, por exemplo, alguma coisa diferente, né? Mas foi essa daí, por exemplo, começou meio que ao acaso mesmo, né? Comecei com um esbarrão, assim, e aí hoje, por exemplo, se vai depender muito realmente do estado de espírito, assim, do que eu de eu bater o olho e enxergar ali, ver se alguma coisa conecta, né? ok, De repente eu falo assim, hoje eu estou sentindo que eu deva fazer. Eu sou muito intuitivo, sabe, nas minhas fotografias ok. mesmo, quando estou no local, na natureza, tal. Eu sigo muito a intuição. Eu falo assim, ó, hoje eu acho que eu quero fazer uma foto abstrata aqui, eu vou e faço. Então Ok. não tem nada fixo. Mas, portanto, não és muito de planear as tuas saídas e ter uma fotografia em mente, ou então vais na tua e depois o que aparecer, apareceu. É isso? Escolhes só o local e depois, seja o que Deus Exatamente. quiser. Escolho só, tenho feito cada vez mais disso. Escolhi apenas o local, às vezes ignorando completamente se tem luz, a melhor luz, tal. Às vezes eu faço esse exercício para talvez sair um pouco da zona de conforto, às vezes sempre está na melhor luz, sempre está nascer no pôr do sol, um pouquinho antes, Sim. depois às vezes eu tento quebrar um pouco isso, tento ir numa luz dura para tentar enxergar a paisagem de uma nova maneira, tentar Sim, fazer algumas porque coisas isso de uma luz diferentes. boa ou uma luz má, não é? Às vezes também é uma maneira errada de ver a luz, não é? A luz não é boa nem é má, só é diferente. Exatamente. Pode ser mais apelativa para mim, pode ser menos apelativa para ti, depende do tipo de imagem que vais fazer. Eu acho que qualquer luz dá para fotografar, se calhar coisas diferentes, não é? Mas acho que a gente chamar a luz boa e luz má, sei lá, eu acho que já parei de fazer isso porque eu, na verdade, estava a falar já não sei com quem, e se eu olhar para o meu portfólio, eu acho que tenho uma fotografia que é ao nascer do sol, de resto é tudo durante o dia. Não acho que não há, acho que só há mesmo uma fotografia que é ao nascer do sol, de resto epá, é qualquer hora. É a É, qualquer hora, é a qualquer hora, assim, porque há coisas que não consegues fazer ao pôr do sol, nem ao nascer do sol. exatamente. Portanto, é giro, sair a qualquer hora, não é? E Sim, também acho que também concordo contigo e também acho que cada vez menos, tirando um caso particular ou outro de um sítio que eu conheço e que já tentei fotografar algo de várias maneiras, mas que sei que para aquilo ficar como eu quero tem que ser nas condições X ou Y, mas em 90% das saídas que eu faço também vou sem nenhuma imagem na cabeça, porque eu acho que isso, quer dizer, se tivesse treino mental para isso e alguma experiência é que és capaz de conseguir fazer, mas quando nós vamos com algo muito pensado, acho que é como se levássemos as palas dos burros e não vemos mais nada à volta, não é? E acho que podemos perder muito mais do que ganhamos se formos de mente aberta e sem nada pensado. Portanto, concordo contigo e acho que é uma maneira de experienciar e de estar nos sítios muito mais presente do que se fores com uma imagem já feita na tua cabeça. Tu, pelo que eu percebi, vives à beira do mar, não é? eu, na verdade, eu vivo aqui em São Paulo, na capital, então a, o mar, a praia mais próxima está a 1 hora daqui. Então tem que pegar o carro e me deslocar aí uma Ok, hora. mas uma hora é perto, não é? É, Ainda por cima no Brasil, uma hora é tipo o vizinho. Não é? Aqui em Portugal, uma hora já é um bocado, mas acho que o que é engraçado, essas coisas são engraçadas porque é muito relativo, não é? Quando a gente diz, "Epá, uma viagem muito grande de 3 horas, e às vezes para o pessoal do Brasil ou dos Estados Unidos, quando as distâncias são normalmente muito maiores, 3 horas é no instante. E para nós é uma coisa, tipo, é quase metade do país, não é?
e portanto já fica longe. Uma horita é perto. Ahm, Como é que tu te relacionas com outros ambientes que não a praia? Por exemplo, tu também enviaste essa fotografia que eu vou arriscar dizer que é na. Estás a ver a É, foto, não estás? sim, Ah, essa é foi Toscana também. na Toscana, exatamente. Essa foi na Toscana, uma viagem que eu fiz com minha esposa também, em 2016. Ok. Eu, e assim, você vê que não é uma área, não é uma área que eu mais gosto de fotografar, não é na praia, né? Mas não é por isso que eu não fotografo, eu não deixo de estar. Eu gosto bastante também de montanhas, de áreas, de woodlands, né? De Sim. florestas também. E essa em específico foi feita da janela do hotel que eu, Porra. que eu estava. E assim foi. Esse é o típico. Não foi nada planejado, não sabia que existia. Nós chegamos à noite e eu não sabia que existia essa paisagem ali, porque à noite estava muito escuro, não dava para ver. Dá para ver. E aí eu não coloquei o relógio para despertar nem nada. Eu acordei, despertei assim e eu fui olhar a janela. Estava começando a clarear, né? Aí talvez devido ao fuso, eu não sei direito, mas eu fui lá, olhei, abri a janela e eu olhei essa cena. Porque a gente estava num nível, era uma pousada, um hotel, né? E ela estava no segundo andar. E aí, a hora que eu olhei assim, eu corri, eu já vi, eu via exatamente a foto assim. Então eu corri, peguei o tripé, peguei a câmera, tentei ajustar, porque como estava na janela, foi Sim. difícil conseguir manejar o tripé ali, conseguir deixar a câmera para fora. Mas eu consegui fazer, ainda que fiz em longa exposição, né? Que foi mais uma dificuldade ainda. E eu estava meio que correndo contra o tempo, porque tem uma névoa ali que fica na paisagem, né? Nessa região da Toscana é muito bonita por causa disso. E aquela névoa ia se dissipar ali em talvez Pois. 15, 20 minutos, já não ia ter mais nada disso. Combinou também um pouco com a luz, que a luz estava um pouco dourada, assim, uma coloração muito bonita. E eu corri para fazer a foto, né? Eu corri para fazer porque foi totalmente inesperado. Eu não programei, eu não sabia no lugar que eu estava e eu não sabia o resultado final. Eu só simplesmente peguei a câmera, vi e falei: essa composição é isso que eu vou fazer. É, foi- E, é e, aquilo que a gente estava falando, né? De estar no lugar e de repente você não programar, não planejar nada e sim, ver como a coisa se desenrola, assim, se desenvolve na hora, né? exatamente. E uma coisa que eu também noto é que tu fazes muitas longas exposições. É algo que tu tendes a fazer. Porquê que optas por isso? É uma estética que te agrada, em vez de fazer uma fotografia com uma exposição, que não seja longa, não é? Portanto, tu quando fazes uma exposição longa nestas tuas imagens, fazes uma coisa que é, as luzes ficam todas com arrasto, não é? Portanto, eu tento nas minhas imagens fazer completamente o oposto. É uma coisa que eu prefiro ver com textura. Portanto, porquê que tu, normalmente, usas a longa exposição como uma técnica, que dá uma estética que tu gostas? O que é que está aí que para ti te atrai? Eu acredito que isso aí, se a gente voltar talvez uns 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer a me dedicar mais a fazer foto de longa exposição, comecei a me questionar, mas por que que eu estou fazendo esse tipo de foto? Por que que eu gostei disso, né? E eu comecei a perceber que era um momento que eu estava conectado ali no momento presente, vamos dizer assim. E aquilo de preparar, de colocar o filtro, aquele processo, né, de visualizar a paisagem em longa exposição assim, reforçava um pouco eu me desconectar um pouco de trabalho, de outras Ok. coisas e estar cada vez mais imerso ali. Não que a fotografia, sem ser de longa exposição, não faça isso, não é Sim, essa a sim, sim, sim. ideia, mas é que aquilo me fez parar um pouco, me fez naquele tempo que estava fazendo a câmera, eu pude realmente apreciar a paisagem, pude parar um pouco, ficar olhando, ficar observando a paisagem. Então aquilo me trouxe uma sensação muito boa de paz, uma sensação assim de desligamento mesmo, assim, de estar ali sem saber o que está se passando, assim, você está naquele estado de flow, né?
E, e aí eu comecei a usar cada vez mais isso. Foi tipo uma mensagem para mim, que acho que acabou passando para as pessoas também, de estar mais conectado no momento presente. Ok. Que enquanto a câmera está aberta, além de eu, obviamente, de eu gostar muito da estética da longa exposição. Não é em todas as fotos que eu faço, mas eu faço em muitas, né? Eu faço em muitas, porque tem fotos realmente que eu quero priorizar, como você, a textura, ou de repente eu vejo isso aqui e não fica legal em longa exposição, isso aqui fica. Mas via de regra eu sempre tento transmitir um pouco dessa sensação que eu tive até hoje pela Sim, longa exposição. é um bocado verdade, não é? Quando nós estamos a fotografar sem ser em longa exposição, o intervalo entre uma fotografia e outra é mais curto do que quando estás a fazer uma longa exposição e tens esse tempo para, de facto, eu não sei o tempo que tu usas nas tuas longas exposições, se é 1 minuto, se são dois, mas se tiveres 2 ou 3 minutos à espera que a fotografia fique pronta, de facto dá tempo para tu parares e estás ali a olhar sem estás a, porque está, a máquina está a fotografar, não é que tens esse tempo, enquanto que quando eu estou a fotografar, e se as nuvens estiverem a mexer, o que está à minha frente muda muito. Portanto, como muda muito, há sempre uma nova oportunidade para tirar mais uma fotografia. Portanto, tu calhar, tens mais tempo para estar parado do que eu. Pelo menos no momento em que estou a fotografar, não é? Porque há outros momentos em quando a gente está na natureza, qualquer fotógrafo que vá para a natureza não está sempre a fotografar, não é? Isso não acontece. Portanto, há sempre aqueles momentos mais mortos em que há espaço para estarmos a contemplar. Que são mais esses tempos, é mais durante esse tempo que eu uso para fazer isso. Quando estou a Sim. fotografar, de facto, acho que estou tão focado na fotografia que não vejo mais nada, basicamente. De facto, a longa exposição pode abrir um bocadinho de espaço para tu poderes parar e apreciares enquanto estás a fotografar. Não é? É isso mesmo, exatamente isso que você falou. Tens aqui uma Resumiu fotografia bem. que é muito diferente, não é? Isto é uma coisa que, quer dizer, não sei, do trabalho que eu vi teu, não é algo muito comum, pois não, fazer estas coisas noturnas e Vias Lácteas. Queres contar um É, bocadinho a história disto e porquê que a fizeste? sim, essa é uma das fotografias que tem uma história muito interessante, porque realmente eu não sou uma pessoa que faço muita fotografia noturna. Não faço muito foto de Via Láctea, de estrelas, eu sou uma pessoa mais do dia mesmo. Eu gosto de fazer fotos. Só que essa em específico, eu tinha acabado de instalar, acho que eu tinha aquele aplicativo Photopills, Ah, e eu estava num dia ali na praia, nesse mesmo lugar, e eu estava pesquisando ali no aplicativo é, a posição do nascer do sol, do pôr do sol, para fazer uma composição ali diferente e tal. E aí eu acabei falando, deixa eu ver Via Láctea também. Como eu vou estar aqui por alguns dias na praia, eu posso aproveitar a noite, por que não fazer, sei lá, de repente alguma coisa diferente? Porque o céu contribuiu, o céu não tinha uma nuvem no céu e a previsão é. era céu aberto por 2 dias. E, e aí eu cheguei nesse local de dia, né? E com o Photopills ali, eu olhando a posição da Via Láctea, eu falei, olha, aqui vai dar uma composição legal. Eu tenho até um reflexo aqui, porque a água do mar entrou ali, porque tinha um swell muito grande ali, e a água ficou armazenada ali, né? Ela fica nesse lugar, não chegou a evaporar, né? Era no inverno aí. Bom, o inverno aqui no Brasil foi em junho, mais ou menos. Sim. Junho, julho, agosto. Bom, foi mais ou menos nessa época aí. E aí eu olhei lá no Photopills e falei, nossa, a Via Láctea vai estar aqui em tal horário, né? Aí eu peguei todo o meu equipamento ali, voltei à noite, é muito difícil andar à noite lá, tá com a lanterna de cabeça, tá com a lanterna também na mão, né? Com a mochila assim, mas tem muitas pedras e o lugar também é difícil de você caminhar, porque escorrega, então É. foi super difícil. Uma hora eu montei a câmera no tripé, eu cheguei a bater, eu escorreguei e a lente bateu na. Só que ela tava com o quê? Ela tava com parasol. Eu quase nunca uso parasol, quase nunca uso Ok. parasol. Eu sempre já estou com filtro. E ela caiu de frente, né? A lente caiu de frente numa rocha, assim. O parasol foi que amorteceu e protegeu. Não Tiveste tive nenhum sorte. risco. O parasol chegou a riscar.
ficou um pouco rompido ali, mas resolveu o problema. Eu uso o parasol à noite por causa do orvalho, da condensação, que ajuda um pouco Yeah. Sim, sim, na sim. lente ali, né? E aí, e aí eu consegui fazer, fiz essa foto, usei uma lanterna, um gel também ali, né, para poder iluminar aquela região. Ok. Usei um difusor na lanterna também para deixar mais a luz mais difusa possível também, que dá para ver ali que não tá com a cor, dá a impressão que parece que é uma luz do sol mesmo, que era essa a minha intenção fazer dessa maneira. Então foi uma foto assim diferente, eu acho que foi só que assim, nesse momento, enquanto eu estava fazendo, era mais ou menos, acho que, sei lá, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu tinha parado o carro. Eu estava de carro, eu tinha parado o carro fora, na praia, e mais ou menos uns 30, 40 minutos de caminhada desse ponto até o carro, né? Quando eu voltei, depois de ter feito essa foto, eu estava muito feliz, estava empolgado com a foto. Quando eu voltei, o meu carro não estava mais lá. Ups. E eu procurei o carro, procurei, falei, será que eu estou, será que dá uma sensação muito ruim, sabe? Quando você procura, eu falei, mas eu deixei o carro aqui e era de noite, eu já estava cansado, aí eu fui, andei um pedaço, voltei pela praia, falei, mas eu parei o carro aqui, não está mais aqui. Aí eu fui andando até a pousada que eu estava, era mais 3 quilômetros, não era tão longe, Vá mas eu lá, tive vá que lá. caminhar à noite, de madrugada. Aí, assim, foi acho que a fotografia mais, depois eu não, depois acharam o carro, depois de uma semana, acho que foram uns arruaceiros lá, um pessoal que pegou para usar droga, para brincar com o carro, É. saiu e vou devolver acho que perto do lugar que estava. Mas eu consegui recuperar o carro, mas assim, foi uma baita história essa foto, assim, Foi, porque mas o carro aconteceu estava muita onde? coisa. No ficaste, o carro estava inteiro? O carro estava inteiro. Ok, O carro estava vai, vá lá, pronto, vá lá, pelo vá lá. menos Menos mal, menos mal. Mas normal, assim. de facto é uma história um bocado pesada, não é? É, Sim, senhor. E eu vou usar aqui esta fotografia, porque eu queria falar contigo de uma coisa. Queria te perguntar uma coisa, porque eu gostei muito das fotografias que vi e eu acho que esta é mais próxima. Eu sei que esta não deve ser nesse sítio, mas, portanto, esta fotografia é uma fotografia assim muito minimalista, tem poucos elementos, não é? É a areia e é o céu. Um, e isto também, isto não tem longa exposição, pois não? essa fotografia é uma múltipla exposição. Múltipla exposição, porque o céu está com. Tá. Eu Yeah. fiz, na verdade, eu fiz um ICM, né, um movimento intencional da Ok. câmera, junto com, usando na própria câmera, tá? Não foi posteriormente. Eu fiz Ok. isso na própria hora, porque eu queria olhar o resultado já na hora. Então, eu fiz um movimento nesse sentido, Ok. para as nuvens arrastarem do céu para em direção ao horizonte ali, né? Exato. E essa parte aí o primeiro plano, onde tem um pouco, parece que é areia, parece que é mar, né? Foi um pequeno panning também, um pouco mais horizontal, né? Então foram duas fotos, foi uma múltipla exposição de duas fotos. Ok. Agora eu não lembro se eu usei, tem vários métodos, né? Aditivo, Sim, sim. que é o average, né? A média. É. Não lembro qual eu usei, mas Ok. essa foto ela representa muito um local da minha infância. Eu tenho inclusive um vídeo no meu canal que eu falo sobre essa Ok. foto, que foi eu voltei naquele lugar depois de 30 anos praticamente, e aquilo foi para mim, sabe, começou a vir, né, comecei a lembrar de várias coisas, né? E na verdade, tudo começou. Essa aí é o tipo de foto que, na verdade, foi um pouco. Ela não foi. Ela foi meio que planejada, Ok. baseada num sonho que eu tive. Então, eu meio que fiz ali, tentando mais ou menos. Pesquisei para fazer múltiplas exposições, que eu não sabia, não tinha domínio da técnica também, então Ok. precisei aprender um pouco. Mas foi algo que eu tentei passar do que eu vi. É difícil, né? A gente traduzir os sonhos numa foto, mas Sim, é. mais ou menos isso. E quando eu estive lá,
eu me deparei assim com a cena e falei, bom, é mais ou menos aqui que eu vou fazer, né? Eu tinha a ideia, mas não tinha a, a, a composição na minha frente, né? Vamos dizer Ok. assim. Yeah. Então você vê que ela tem algumas características assim de um pouco de sonho, tipo, o que está acontecendo? Como é que são essas, como é que as nuvens estão Sim, caindo? é uma fotografia muito simples, não é? Muito minimalista, que só tem dois elementos, não é? Tipo, é um primeiro plano muito liso e vê-se que é água e areia, e depois é o céu azul com umas nuvens muito fininhas, mas ao mesmo tempo há espaço para a gente fazer perguntas, porque as nuvens têm um feitio estranho, não é? Não é normal elas estarem a descer assim. E acho que foi engraçado. E eu peguei nesta fotografia porquê? Porque acho que é uma fotografia das que tu me mandaste, que representa, que representa de uma forma mais, como é que é de explicar, emocional ou até de certa estética, assim, mais simples e mais minimalista, um sítio muito giro que tu fotografaste, são os Lençóis Maranhenses, não é? Sim, os Eu Lençóis sei que não tem Maranhenses. nada a ver, é um sítio diferente com certeza, mas quer dizer, é assim um espaço muito simples, não é? É areia e céu azul. Era Ah, isso. tu queres nos falar um bocadinho desse sítio? Até porque eu achei piada aquilo, porque são imagens diferentes, não é? Aquela areia é mesmo branca, não é? É branca como tens as tuas fotos ou tiraste um bocadinho de saturação? Eu tirei um pouco de saturação daquelas Ok, fotos. Na verdade, eu queria tentar, eu queria fazer um corpo de trabalho assim mais minimalista lá também. ok, O ambiente ajuda, obviamente, mas eu não fui apenas no minimalismo na parte de formas, de espaços negativos ou de deixar uma grande área, tal. Eu fui no minimalismo também nos ajustes tonais, então nas cores. Então, a cor na areia, e aí vai realmente de cada um, né? Vai realmente no gosto pessoal de cada um, mas a cor na areia me incomodava. Então ok, eu dessaturei, eu tirei a saturação ali, eu deixei a areia branca. ok. Ela tinha um tom, uma tonalidade um pouquinho amarelada, alaranjado ali. Então eu tirei um pouco daquela saturação. Eu quis deixar realmente branco, azul mais clarinho, umas cores mais suaves, né? Porque é engraçado, porque o sítio deve ser muito. Eu não sei se aquilo há de ter algum vento, não é? Não faço ideia, mas é um sítio bastante bonito, que eu depois passo aqui a galeria que tens no site desse local, Sim. que de facto é muito bonito aquilo é em que sítio do Brasil? É no norte? Fica no norte do Brasil, no estado do Maranhão. Ok, Fica perto de São Luís do Maranhão, que é a capital. Então, ali, essa região faz divisa com o mar. Assim, ela começa, na verdade, no mar e vem descendo. Aquelas dunas vêm descendo. Mas existem alguns pontos que você consegue olhar para os quatro pontos cardeais, assim, e você não vê nada. Você só vê areia. tudo branco. É. Do branco. Então, assim, realmente é bem. Primeiro que é fácil de se perder, então, se for, vai com guia, É. vá com veículo, porque mesmo você caminha, começa a ter muita. Eu comecei a caminhar por ali, mesmo sabendo onde estava o veículo, você começa a ter muita repetição. Então, é Pois. duna, lago, duna, lago, e tem muitos iguais. Então, teve momentos ali, por exemplo, que eu voltei e falei, mas eu passei por duas dunas e eu não achava o carro. E aí eu falei, poxa, mas estava aqui, estava ali, então você tem que sempre, você perde, você sempre procura o ponto mais alto, né? Sim. De uma duna, sempre procura o ponto mais alto da duna para você poder enxergar. E eu vi que o carro tinha mais uma ainda, eu tinha esquecido, talvez, não sei, Mas ou o carro. eu até acho estranho aquilo não ser mais fotografado. Aquilo é difícil de aceder, porque aquilo é tão bonito. Quer dizer, pelo menos eu não vejo muitas fotografias daquilo em muitos sítios, não é? Se calhar no Brasil vês mais. Isso é aí, mas internacionalmente não se vê isso muito explorado. Acho eu. Acho eu. É, eu também acho que, assim, lá é um lugar para ser, ele está em desenvolvimento ainda. Eu acho que Ok. tá cada vez mais, mas precisa tomar, é muito precário ainda, condições de para você ir para lá, para você, assim, por exemplo, eu estava tentando montar uma expedição para lá,
mas é realmente eu vou precisar de mais anos para poder trabalhar com isso, porque não é tão simples. Tem pessoas que eu trabalhei dessa vez que não foram pessoas muito amigáveis, sabe, com Ok, relação ao horário, com relação a compromisso. ok. Então, Isso pode falhar, eu não já é? Pode falhar. é isso. Aí e lá realmente é bem difícil, assim. As pessoas tem que ter pessoas realmente de confiança, né? Ok. Porque você está num lugar assim que principalmente se estiver com um grupo grande, né? Mas assim, foi um dos lugares do Brasil mais belos que eu já É, vi, assim, de facto, é mesmo muito bonito. É mesmo muito muito bonito. bonito, vale muito a pena, acho que abre a visão de tanto você, é uma cena que se repete Sim, muito, sabe? É areia, é a lagoa, e você não tem, é um treino. Não quem quer treinar, vá para lá, sabe? é. É muito, é um treino de formas, de você precisa ter um repertório visual, assim, Sim, aquilo é uma basicamente prática muito um boa para deserto. fotógrafo. Muito como um deserto. Sim. Só que ali tens Ainda- uma coisa mais gira que tens, de vez em quando tens água, não é? Sim. Portanto, a geologia daquilo também deve ser engraçada, que é para a água ficar ali sustentada, por baixo tem que haver algum tipo de sedimento que não deixe a água escoar, não é? Portanto, aquilo que aquilo é de facto muito giro. É de facto muito giro. E agora, antes de avançarmos e de virarmos aqui como se diz em Portugal, o bico ao prego, passar de um sítio desses para um sítio um bocadinho mais diferente, se as pessoas quiserem ver o teu trabalho, onde é que elas podem ir para além do teu site? Tens o canal do YouTube, Além do meu site, tem meu canal no YouTube, tem também o meu Instagram e tem também o Vero, ok, pela nova rede social também. Então, praticamente eu tenho postado mais no YouTube, no Vero e alguma coisa no Instagram. Eu costumo usar mais os stories do Instagram. ok. Portanto, se quiserem ver o trabalho do Ale, tem os links todos na descrição e força, ataque. Agora, vamos passar de um sítio que eu acabei de descrever e ele também, como um sítio muito calmo e assim muito pacífico, não é? Para um sítio um bocadinho que é um bocadinho mais assim a minha praia, vamos dizer assim. E agora ele já deve estar a perceber qual é a foto que eu vou mostrar, se calhar, que é uma fotografia bastante de um sítio bastante diferente, que não tem nada a ver com os Lençóis Maranhenses. Já É um está mais, bocadinho né? mais, é um bocadinho mais dramático. Um, e a minha pergunta, para além de querer saber a história desta fotografia, que eu acho que foi este o primeiro vídeo que eu vi teu. Estiveste lá Certo. acima cansado e que estava frio e não sei o quê. Acho que foi isso, não foi? Acho que Foi me isso lembro, mesmo. acho que me lembro desta história. Isso. E eu queria saber como é que tu te sentes nos Lençóis Maranhenses e como é que tu te sentes aqui, não é? Porque eu não sei, nos Lençóis Maranhenses provavelmente estavas sozinho, diria eu, não faço ideia. E aqui, se Talvez calhar, foi. tinhas muita gente a fazer a mesma coisa, né? Porque este sítio é um sítio icónico e que a gente vê fotografias disto a toda a hora. Mas para além do número de pessoas que provavelmente estavam no mesmo local que tu, que pelo menos para mim muda imenso a maneira como eu me sinto num local, não é? Porque eu gosto de fotografar a natureza, principalmente pelo facto de normalmente estar sempre sozinho. E neste fim de semana estávamos num festival na Serra da Estrela e eu dizia sempre que é um local em que eu não consigo entrar num espírito de fotografia porque estou sempre a ver gente e eu não consigo fotografar. Só me apetece, sei lá, eu gosto de conversar com pessoas, quando vejo pessoas. Portanto, vou conversar ou vou fazer qualquer coisa, menos fotografar. Portanto, mas, quer dizer, entro num tipo de mindset que é diferente. Quando vejo pessoas ou casas. E queria saber o que é que, ou para além disso, o ambiente é diferente, não é? A estética do local dá-se a outro tipo de imagens um bocadinho mais dramáticas e se calhar com um impacto imediato mais forte, mas que não tem que ser uma imagem melhor do que de uma coisa muito simples. Portanto, não sei se no fim destas coisas todas que eu disse percebeste o que é que eu quis perguntar, mas se não percebeste, diz-me que eu repito. É, essa foto representou assim acho que o ápice da viagem que eu fiz aí na Patagônia no lado argentino, né? Eu assim por ser no mesmo continente, ah,
era uma viagem que eu já tinha planejado, era uma viagem com um custo mais baixo do que, por exemplo, ir para uma Europa, para os Estados Unidos. E, e aí eu fui, assim, eu acho que a foto em si, né? Montanhas, um pouco mais de frio, para mim representa mais um desafio. É um desafio, não é o ambiente que eu estou mais acostumado. Então, assim, para mim foi um grande desafio a hora que eu cheguei realmente aí. Então, eu acampei à noite também não estou acostumado a acampar, acampei poucas vezes na minha vida. E, e esse acampamento, então, eu estava com a esposa também, estava com um amigo, né, com o Jorge também. E acho que representou um desafio maior, porque, como você disse, quando estou sozinho na natureza, eu vejo se tem algo, se tem pessoas, se tem alguma coisa, eu já não consigo. Eu não sei se é me concentrar ou eu não consigo fazer da mesma maneira que eu faria se eu estivesse sozinho, né? Parece que eu preciso estar sozinho mesmo para poder conseguir fazer uma foto dessa. E nesse momento eu estava sozinho, Ok, porque a subida a subida até aí realmente é um ganho muito significativo em pouco espaço de tempo. É ok, quase uma escalada para chegar nesse lugar. Mas, como eu estava com a esposa e com o amigo, eu estava preocupado com o horário, porque quando a gente estava um certo ponto ali, já começar a blue hour, então já começou a clarear, e ok. eu falei, Isto foi de manhã, não é? Portanto, isto foi de manhã isso. cedo. Falei, se a gente não manter o ritmo, se a gente não apertar o ritmo, eu não vou conseguir fazer a foto. E Yeah. era uma oportunidade única. Então eu cheguei para minha esposa, para o meu amigo, e falei assim: eu vou ter que deixar vocês para trás e eu vou na frente. Eu vou acelerar, vou apertar o passo aqui, vou chegar antes, porque. E eu cheguei assim um tempo muito justo, né? Que foi o tempo para começar a fazer. Eu fiz algumas fotos ali na sequência, mas foi desafiador. Eu estava muito cansado, porque já é uma subida difícil. E eu ainda tive que ir mais rápido, então e eu estava com equipamento, tudo, então foi para mim a hora que eu cheguei lá e que eu vi que tinha algumas nuvens, né, que não estava totalmente. Para mim acho que foi o ingrediente que faltava assim para eu falar, eu vou conseguir fazer essa foto em longa exposição. Eu vou mostrar a passagem das nuvens e novamente eu vou mostrar tudo aquilo que eu já comentei aí sobre a longa exposição, né? Pois porque tu ao subires, não conseguias ver a parte de trás da montanha onde estavam os dois. Tu vias o céu azul, se calhar, não é? Sim, e também é aquela questão, muda muito rápido. É. Nesse ambiente, a mudança é muito rápida. Em 5 minutos já não tinha mais, você não conseguia ver o pico ali do Fitzroy. Yeah. Então, assim, quem se atrasou 5, 10 minutos já não pegou a mesma imagem. Assim, Pois. já Não, mudou completamente. A luz também já começou a ficar mais forte ali. sim, pois. Assim, Não, mas foi. isso e nesses sítios, né, normalmente as montanhas mais altas fazem as suas próprias nuvens, que é o que estava a acontecer aí, acho eu. E por isso, às vezes um gajo não vê nada, mas quando chega a uma montanha alta, ela tem lá o capacete em cima dela. Pude Para- aprender e perceber isso também nas Dolomitas também, nos sim, Alpes italianos sim, também sim. tem, mas Tu, aí na Patagônia é mais forte assim, mas essa questão das nuvens nas montanhas realmente eu aprendi bastante nessa viagem. sim. E depois, pronto, montanhas não é algo que costumas fotografar, não é? Mas a outra pergunta que eu tinha era pessoalmente, a nível emocional e a nível fotográfico, não é? O que é que tu sentes quando estás, por exemplo, num local como os Lençóis Maranhenses e quando estás numa montanha? Um, Nos lençóis maranhenses eu me sinto mais, acho que até pelo próprio local, assim, não ter tanta, eu me sinto mais, talvez mais em paz, talvez um pouco mais, um pouco ok, mais calmo mesmo, assim, mais eu consigo parar, olhar, dar tempo de. Eu também não sei, muita coisa afeta, ela não é só o visual, né? É a questão da temperatura. Então, aquilo também está me afetando. Então, a temperatura lá é sempre muito quente. sim. Então, você acaba ficando. O povo lá é calmo. Você vê que o povo lá. Por isso é que chegam Então, assim. atrasados. E eu, no contrário, quando eu estava na montanha, eu estava acelerado, eu estava muito. Esse ambiente de montanhas, de vales, assim, me dá.
eu me sinto protegido também ao mesmo tempo, mas eu me sinto mais agitado. E não que eu não goste, eu gosto disso também. Me dá energia, sim, me dá mais força, parece que me dá motivação. Eu não consigo ficar muito parado nessas regiões de montanha. Então eu sempre tento, eu acho que eu me movimento até mais. Eu acho que a composição é mais difícil do que, por exemplo, nos lençóis ou eu acho que eu me movimento muito mais, sabe? Alguns passos para lá, você já muda um pouco o ângulo da montanha em sim. relação às nuvens ou em relação a um Mas pôr do sol, ao nascer do sol. isso que tu disseste de estares mais agitado na montanha do que ali é engraçado, não é? E eu acho que também é um local em que tu precisas mesmo ter mais energia, não é? Tu ali não podes ficar, não, quer dizer, que tu calmo podes estar calmo, Sim, mas não podes estar mole, porque se estiveres mole, não vais a lado nenhum, não tens não vai. hipótese nenhuma, não é? Porque Ahm, isso que você disse é bem interessante, porque diferente de mim, por exemplo, tem pessoas que se sentem mais calmas na montanha. sim. Não que a pessoa não, ela sente uma paz, sente uma calma, uma tranquilidade ali. Mas eu acho que varia muito às vezes também do dia, do local, do estado do espírito, é muita coisa, Eu muita acho que influência. isso, bem, eu como é um sítio onde passo muito tempo, acontecem-me as duas coisas, que é estar extremamente calmo, extremamente em paz no meio da montanha, mesmo sozinho, como também me acontece estar um bocado agitado e sempre a mexer-me. E isto acontece em que situações? Se eu estiver a acampar no sítio em que vou fotografar, quando saio da tenda e o que eu quero fotografar está à minha frente, epá, é uma paz que não há igual, não é? Agora, se tu, como no teu caso, tiveste que acordar, subir a montanha e ter que chegar a uma hora específica a um local para tirar uma fotografia, cria sempre alguma ansiedade, não é? E o teu ritmo cardíaco, primeiro porque vais estar a caminhar na montanha, que normalmente é difícil, portanto, inevitavelmente o teu ritmo cardíaco vai subir. E para além disso, tens ansiedade em cima de ter que chegar a horas a um local, principalmente se é a primeira vez que lá vais e não te fazes ideia do tempo que vais demorar tu, não é? Podem dizer que demora 40 minutos, mas tu podes demorar uma hora ou até pode demorar 20. Portanto, essa ansiedade toda não ajuda, né? Portanto, eu acho que depende muito, pelo menos para mim, é se eu acordo no sítio ou se não acordo no sítio. Se eu acordar no sítio, não há nada que eu possa fazer mais. Eu já lá estou. E, portanto, é só aproveitar o que vai acontecer. Agora, no caso em que tu tiveste que chegar aqui acima, não é? É muito mais complicado porque tu nem sequer sabias o que é que ias ver, se calhar, não é? Se calhar viste fotografias, mas não é a mesma coisa. E, portanto, é normal que fiques mais agitado. Eu acho que sim. Eu Sim, acho que sim. E depois tens aqui mais uma fotografia que eu gostava de falar sobre ela, que tem um elemento que até agora, quer dizer, já apareceu uma vez, mas apareceu uma vez porque era uma fotografia diferente. Esta aqui, se eu conseguir lá chegar, tem ali pessoas, não é? Ah, que não é uma coisa, também pelo que eu vejo, tu não costumas incluir. Portanto, sim. tem aqui alguma história especial, é uma pessoa especial. O que é que aconteceu aqui e porque é que incluíste a pessoa? Esse aí foi feito em Bali, 2019, na Indonésia, e acho que quando eu viajei, fazia tipo, acho que um mês que eu tinha perdido minha avó. Ok, Então, minha avó havia falecido, e aí eu viajei depois de um mês, e eu estava olhando essa composição numa uma silhueta ali dessa cama balinesa ali, em cima da praia. É uma praia, tá? ok, É areia. E aí eu fiquei olhando tal, e as pessoas, tinha algumas pessoas que estavam passando, mas tem uma pessoa que parou e ficou ali, e tinha uma outra que ficava, sabe, ficava um movimento ali de pessoas. E eu ficava teimando, eu falei, não, eu quero fazer sem as pessoas, eu quero fazer sem as pessoas. Aí não sei, veio a sensação da minha avó, eu lembrei da minha avó, né? E eu falei, eu vou fazer com as pessoas. Só que eu não fiz ao mesmo tempo intencionalmente, porque você pode ver, tem uma pessoa que está bem nítida, porque ela ficou o tempo inteiro na exposição, que é a pessoa da esquerda. Você vê que é um movimentozinho nela. E tem uma pessoa na direita, que era uma pessoa ali que ficou
um período da exposição e depois ela saiu. Ok. Então, por isso que ficou esse efeito meio fantasma ali. Yeah. Então, quando depois que eu olhei o resultado, né, eu falei, não, eu gostei mais da foto com as pessoas, porque me remeteu a uma lembrança das pessoas que se foram, que não estão mais presentes, como se eu Ok. estivesse ali e a minha avó do lado, que não está mais ali, né? Então eu acabei deixando essa foto do jeito que ela ficou, porque para mim representou, foi bem emocional, sabe? Foi bem emocionante Sim, sim, claro. Estou a ver o perceber. resultado ali e lembrar da minha avó, tal. Então é uma das poucas fotos que eu usei aí o elemento humano, né? Que Portanto, eu deixei essa. tiveste aqui uma razão forte para incluir o elemento humano, não é? Exatamente. Sim, Foi ok. isso. Porque não é algo que tu costumas fazer. Tinhas aquela surfista, mas porque estavas a fotografar um surfista, era o elemento principal, por isso aí é diferente. Estamos aqui a chegar ao fim e queria te perguntar se tens algum projeto queiras partilhar, se tens alguma coisa em andamento que ainda não esteja completa, que andes a fazer. E também gostava de perguntar, só por curiosidade, se há algum sítio que tu gostavas de fotografar, que ainda não tiveste fotografado e porquê? Eu, assim, um projeto futuro que eu tenho, que na verdade eu já venho arrastando há um longo tempo, é tentar fazer um livro, né? Fazer um livro. Eu sei que eu não é algo que, não sei aí em Portugal, mas aqui em Brasil não dá muito retorno em termos financeiros, mas dá um prestígio, dá, assim, as pessoas, você fica um pouco mais conhecido e isso também podem trazer mais trabalhos também, Sim, principalmente na fotografia de paisagem. Mas eu venho postergando, eu já tenho algumas coisas que eu vou escrevendo num caderno à parte, as ideias que vão surgindo do livro, mas eu ainda não consegui ter tração assim para colocar ele em prática, né? Eu ok. já tenho até fotos, algumas fotos já separadas, mas eu não consegui dar andamento. Eu estou esperando, talvez. A gente sempre está esperando um período e nunca consegue fazer, né? Então é uma coisa que eu tenho que começar a fazer. Eu não posso Sim, mais postergar, porque eu já tenho um tempo. Se eu for postergando, talvez nunca eu vou ver o negócio concluído. sim, quer Então, dizer, se tu já tiveres as fotografias contigo, não é? Se tu já tiveres o material, claro que é sempre preciso tempo e é preciso disponibilidade mental para fazer um livro, não é? Mas se já tiveres as fotografias, se calhar é um bocado uma forma de tu, se calhar, parares e de facto te concentrares nisso. Porque tu estavas a falar, eu estava-me a rever um bocadinho em ti, porque eu também estou a fazer o meu, mas o meu, não sei se no teu caso é assim, o meu tem é, é sobre um local, e portanto eu já sei o que é que vou fazer, não é? Já sei qual é o formato e já sei como é que quero que aquilo fique mais ou menos. Portanto, mas ah, neste momento a mim ainda me faltam algumas imagens e portanto é nesse sentido que eu estou a trabalhar. Também tenho esse caderno do que tu falas em que a gente vai escrevendo o que acha que vai lá pôr e essas coisas todas. Mas acho que uhum. também é um processo que demora, não é? Mas de facto, se já tiveres as imagens, acho que deves mandar de cabeça para terminar, porque eu se já estivesse, eu acho que. Mas isso tira muito tempo, é difícil, isso tira muito tempo. E é um processo longo, acho eu. Mas que, com certeza é algo. Aqui em Portugal acho que é um bocado como tu disseste, não é? Também tu não vendes milhares de livros, não é? Se calhar Sim, vendes algumas centenas e já está. Pronto, e mesmo umas centenas já é preciso ter alguma sorte. uhum. Por isso, sim, é um bocado por aí. Não é que tu vais ganhar uma fortuna a fazer o livro. Não é por aí. Mas é como tu dizes, se calhar ganhas algum prestígio. Quer dizer, no meu caso, basicamente é uma realização pessoal. É um sítio especial para mim e, portanto, quando eu terminar o livro, vai ser algo. É uma coisa que eu quero mesmo fazer. E tenho a ideia disto desde que comecei a fotografar o sítio. Portanto, é giro. Portanto, atira-te de cabeça e faz isso. Vale a pena. É, E há algum sítio que tu gostasses de fotografar que ainda não tenhas feito? eu tenho muita curiosidade, assim, de fotografar a aurora boreal. Ok. Então, países, por exemplo, como a Islândia ou Noruega mesmo, Uhum. em visitar, e tá nos meus planos futuros, já estava nos planos passados, mas agora com a alta aí, essa crise mundial aí, se tornou um valor muito elevado, então tá difícil de ir, mas a minha ideia, assim, meu plano, eu tenho
Eu tenho muita vontade de ir para esses lugares. Eu não defini ainda o lugar, mas eu defini o que eu quero, né? Quero Sim. fotografar a aurora boreal, quero explorar ali as composições da maneira que eu faço. E é um sítio que eu realmente gostaria muito, muito de ir. Quem sabe nos próximos anos aí eu consiga, né? Então, Espero acho que que é sim, isso. espero que sim. A Noruega, a Islândia não conheço, nunca lá fui, mas a Nunca foi. Noruega é de facto um sítio que vale a pena ir, vale muito a pena ir. E na Noruega e na Islândia igual, na Islândia com certeza que tem sítios em que também não vês ninguém, apesar daqueles estar Uhum. tendo turismo, principalmente de fotografia, é gigante, mas tu podes sempre fugir a isso, se for algo que tu prefiras, não é? Mas na Uhum. Noruega, ainda este ano exatamente, tive lá uma expedição e estive lá 5 dias antes, uma semana antes e uma semana pessoal da expedição. E eu vi, nos locais em que andámos a fotografar, vi, para além de mim e das pessoas, vi um tripé montado durante 15 dias. Um. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. E eu tenho procurado isso, sabe? Eu tenho procurado cada vez mais locais assim, fora da área de turismo e tal. Que nem agora eu fui para o Egito com a minha esposa, mas eu não consegui fazer uma foto das pirâmides. Eu não fiz. É muita Simplesmente gente. muita gente, não está realmente no meu estilo de fotografia, esses lugares mais turísticos, né? Ou aqueles lugares que, no passado eu diria até que estava, mas hoje a nossa fotografia vai mudando, né? Vai evoluindo e hoje em dia eu tenho procurado cada vez mais locais como esse que você falou. Você vê em vários dias ali, você vê um tripé, Não, sabe? miséria. Não Sim, e eu sei que estão cada vez mais se tornando mais raros locais como esse. Então a busca é é verdade. constante. É verdade. Ale, foi um prazer ter-te aqui este bocadinho, foi uma boa conversa, espero que tenhas gostado. E não se esqueçam, se quiserem ver o trabalho do Ale, tem os links todos na descrição e penso que se quiserem falar com ele também ele irá responder com todo o gosto. Ale, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, Mário. Obrigado aí você que está assistindo e até uma próxima aí. Obrigado.